O livro de Zacarias é simplesmente fascinante. Ele foi escrito ali, na mesma época do profeta Ageu, e é uma verdadeira tapeçaria de visões, de promessas e de esperança. Sabe, ele faz uma coisa muito interessante. Ele entrelaça a promessa de Deus com a responsabilidade do povo. Ou seja, Deus promete a restauração, mas as pessoas são chamadas a responder com fé. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma profecia tão antiga, falando sobre reconstruir um templo, pode dizer alguma coisa para a nossa vida hoje? Essa é a grande questão que vai guiar nossa análise. Vamos descobrir juntos como a mensagem de Zacarias ainda ecoa e muito através dos séculos. Então, vamos lá. Nossa jornada por Zacarias começa com o básico, o alicerce de tudo. Um chamado para voltar atrás, para o arrependimento. É um convite para olhar para o passado, aprender com ele e, principalmente, ouvir a palavra de Deus de um jeito totalmente novo. Olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. O livro já começa com uma advertência bem direta. Não repitam os erros das gerações passadas. Como a gente vê aqui à esquerda, o erro deles foi ignorar os profetas. E à direita está o convite para hoje, ouvir a Escritura como autoridade final. Isso reflete um princípio central da fé, que é receber a Bíblia com reverência. A pergunta que fica é, como é que a gente lida com as advertências bíblicas hoje em dia? E aí, de repente, o tom do livro muda completamente. A gente entra no mundo de visões, sabe? Imagens super ricas, simbólicas. Mas elas não são só poesia, não. Elas mostram uma promessa de que Deus vai agir em favor do seu povo, mesmo quando o povo se sente fraco, impuro, sem forças. E aqui a gente tem só um gostinho de algumas dessas visões. Tem cavalos que patrulham a terra para Deus, um homem que mede uma Jerusalém restaurada e sem muros, o sumo sacerdote Josué sendo purificado de suas roupas sujas e um candelabro de ouro que é alimentado por oliveiras. Cada imagem dessa é um símbolo muito profundo da graça, da purificação e da orientação de Deus. Agora, vamos dar um zoom em uma dessas visões que é importantíssima. Imagina a cena. Josué, o sumo sacerdote, está lá, com roupas sujas, que representam um pecado. E aí ele recebe roupas limpinhas, direto de Deus. Essa cena é uma figura muito clara, muito poderosa, do perdão e prepara o terreno para um conceito teológico fundamental. E essa cena toda aponta para uma das ideias mais centrais da fé, a justificação pela graça. O mais incrível é que Zacarias, séculos antes de Cristo, já estava antecipando a sua obra. A visão de Josué mostra que a nossa justiça não vem do nosso esforço, mas é um presente, um dom da graça de Deus. E esse é um pilar da fé. Ok, mas como é que eles iam fazer tudo isso? Reconstruir o templo, a cidade? Como? A resposta de Zacarias é, na verdade, o coração do livro todo. E é um desafio direto à nossa autoconfiança humana. E a resposta é essa frase aqui, que talvez seja a mais conhecida do livro inteiro. E não é à toa, é uma declaração radical de dependência. É uma virada de chave total. O recado é claro, a restauração, a missão, o trabalho de Deus, nada disso acontece por força militar ou por inteligência humana, mas unicamente pela ação soberana do Espírito de Deus. E essa frase, claro, joga uma pergunta direto para a gente, né? Nos nossos projetos, nos nossos ministérios, na vida pessoal, onde é que está a nossa confiança? Está depositada nos métodos humanos ou no poder do Espírito de Deus para fazer o que para nós é impossível? Mas não é só sobre grandes obras e visões, não. Zacarias também olha para dentro, para a realidade da fé de cada um. E ele faz uma crítica bem forte a práticas religiosas que acabaram se tornando vazias, sem significado nenhum. E esse contraste aqui é muito claro. De um lado, à esquerda, a gente vê rituais religiosos que podem se tornar hipócritas, vazios. Do outro lado, à direita, está o coração da mensagem de Deus. Uma fé que se manifesta em justiça, em misericórdia. Para aquele povo que estava voltando do exílio, isso era essencial. Reconstruir não era só levantar muro, era formar uma comunidade justa. A adoração de verdade, segundo Zacarias, transforma a vida e os relacionamentos. E assim, a gente vai chegando no clímax das profecias de Zacarias. Tudo aponta para um futuro glorioso, centrado na figura de um rei messiânico que traria a salvação definitiva. E aqui temos uma das profecias mais incríveis do Antigo Testamento que se cumpre direitinho em Jesus Cristo. Ao invés daquele rei conquistador num cavalo de guerra que muitos esperavam, Zacarias descreve um rei humilde, montado num jumentinho, trazendo paz. Ele é o verdadeiro centro da história. Zacarias usa vários nomes, vários títulos para descrever esse rei. Ele é o renovo, que vai edificar o verdadeiro templo. É o rei humilde da paz.
É o pastor que é ferido para salvar suas ovelhas, e no final é o Senhor cujo reinado humilde vai se estender sobre toda a terra. Isso mostra a profundidade dessa esperança messiânica. No fim das contas, a mensagem de Zacarias faz essa ponte incrível entre o passado e o presente. A imagem de um rei cuja força está na humildade desafia radicalmente as nossas noções de poder. E a questão final que fica é: que tipo de liderança essa visão inspira em nossas comunidades, locais de trabalho e vidas hoje? É uma reflexão para a gente levar adiante.